irão lá para a salinha. E todos nós estaremos aqui atentos à palavra do Senhor. Depois a gente conversa. Depois agora nós estaremos. Nada de celular nesse momento. Estaremos atentos ao que Deus tem para nos dar em Sua palavra. Hoje estamos findando as festas judaicas, as principais, são sete festas. Eu falei para os irmãos da primeira, que a Páscoa é a mais importante. Se a gente fosse definir qual é a festa mais importante do povo judeu, diríamos com toda certeza que é a Páscoa. A Páscoa, ela acontece no 4º dia do mês de Nissan, 14º dia. 14º dia do mês de Nissan. E na Páscoa a gente vê duas coisas importantes. A primeira é a libertação do povo da escravidão do Egito. O povo estava escravo durante 400 anos e Deus então lhe deu a libertação. E nós temos também a questão do cordeiro de 1 ano sem defeito, que foi morto em substituição ao primogênito de cada casa. Então essa é a primeira festa, que acontece no 14º dia do mês de Nissan. A segunda festa, que acontece no sábado, no dia seguinte, no 15º dia, é a festa dos pães asmos. Ou seja, durante 7 dias, o povo não podia comer pão com fermento. Tinha que comer pão sem fermento. E a pergunta que a gente faz: por que durante 7 dias o povo não podia comer pão com fermento? É por causa da representação do fermento. E o fermento, ele é símbolo do pecado. O fermento, ele é símbolo da devassidão do Egito. Então, o ato de você não comer 7 dias é que agora você havia sido libertado do pecado, libertado da vida errada, e você não queria mais saber das velhas amizades, você não quer mais saber dos vícios. E o fermento, ele representa tudo isso: velhas amizades, vícios, ídolos, Então essa é a representação da festa do pão asmo. E no dia seguinte, que é o domingo, havia a festa das primícias. Ou seja, era o começo da colheita, principalmente a colheita de trigo. O povo colhia as primícias do seu plantio e oferecia ao Senhor. Então as primícias eram oferecidas ao Senhor. O sacerdote pegava os primeiros frutos, sacudia de Deus e agradecia a Deus por tudo que estava dando ao seu povo. E aí depois nós temos, depois de 50 dias, a festa de Pentecoste. A palavra Pentecoste, ela significa justamente 50 dias, 50º. Aí em Levítico 23, 15 e 16, nos diz assim: contem 7 semanas completas, contem 50 dias. Era uma festa da colheita. Se a gente fosse dar uma definição aqui, o que é Pentecoste? É a festa da colheita.
durante 49 dias. O dia de Pentecostes seria o último dia da colheita. Começava lá nas primícias e até o dia de Pentecostes, que era o último dia da colheita. O povo colhia os seus frutos, cantando alegremente ao Senhor, utilizando o Salmo 67. O salmo utilizado era o Salmo 67. Portanto, resumindo, a festa da Páscoa, a festa do pão ázimo e das primícias e a festa de Pentecostes são as primeiras festas, são os primeiros frutos do ano e no começo da colheita, ocorriam nos primeiros meses do ano religioso. Então, ali começo, abril, maio e junho, comemorava-se essas festas. Depois, a festa seguinte, conforme nós já falamos, é a festa das trombetas, que está no 7º mês do calendário judaico. O 7º mês já era o outono. É o mês de Tisri, equivalente ao nosso mês de setembro e o mês de outubro. Era a festa das trombetas, que acontecia justamente no mês de Tisri, e também essa festa, ela era chamada de festa da lua nova, tanto festa das trombetas, quanto também festa da lua nova. E nesse dia utilizava-se um chofar, um chifre de carneiro. O que nós lembramos quando olhamos para a festa das trombetas? O que a gente se lembra? Primeiro, a gente se lembra do que aconteceu lá no Monte Moriá, quando Deus substituiu um carneiro por Isaac. Isaac seria sacrificado, imolado, mas Deus providenciou um carneiro no lugar de Isaac. Aleluia. Primeira coisa que a gente se lembra: Deus é o Deus de graça, Deus é o Deus maravilhoso. Segunda coisa, nos lembra também as trombetas lá no Monte Sinai, quando Deus manifestou a tua presença, a tua Shekinah no meio do seu povo. Em terceiro lugar, a festa das trombetas também nos lembra o que aconteceu lá em Jericó, quando Deus derrubou as muralhas de Jericó e todo o povo venceu, invadiu a cidade e tomou aquela cidade. Então a festa das trombetas nos lembra do Deus que é gracioso, o Deus que providencia um carneiro. Segundo, nos lembra de um Deus que manda a sua Shekinah, que manda a sua presença no meio do seu povo, e também nos lembra de um Deus que intervém em favor da sua igreja, do seu povo, derrubando as muralhas, as dificuldades. Aleluia. E nós temos uma segunda festa de outono. Se a festa das trombetas acontece no primeiro dia do mês de Tisri, a festa da trombeta ela vai acontecer, ou a próxima festa, chamada festa da expiação, ou Yom Kippur, ela acontece no 10º dia de Tisri, o 10º dia do calendário religioso. Era tão importante, presta atenção, eu estou dizendo, ela era tão importante quanto a festa da Páscoa. Era tão importante. Eu disse para os irmãos que a festa da Páscoa era a mais importante. Essa daqui, ela era tão importante quanto a Páscoa. Por que ela era tão importante quanto a Páscoa? Pelo fato de que nesse dia o sumo sacerdote ele oferecia primeiro
sacrifício para si, porque ele era pecador, e depois ele oferecia sacrifício para todo o seu povo. E ele oferecia 2 bodes. O primeiro bode, o nome do primeiro bode é Iavé. Esse bode, ele era imolado, e o seu sangue era aspergido em cima do propiciatório. Então Deus recebia o sacrifício daquele bode que era imolado pelo povo. O segundo bode é chamado de Azazel. Azazel significa deserto. E o sumo sacerdote botava a mão na cabeça do bode, chamado Azazel, jogava sobre ele todo o pecado do povo e mandava esse bode para o deserto. E às vezes esse bode era jogado também no precipício. Então, todo o pecado do povo era tanto imolado naquele primeiro bode, quanto ele era colocado sobre a cabeça daquele segundo bode e mandado para o deserto. Hoje nós estamos aqui na última festa. A última festa, ela é chamada de festa das cabanas, que cabana significa Sucote, ou festa dos tabernáculos. Essa festa aqui, meus irmãos, ela acontecia no 15º dia do mês de Tisri. Então presta atenção. No primeiro dia do mês de Tisri acontecia a festa da trombeta. É isso? Lua nova. A trombeta, o chofar soava. No 10º dia de Tisri acontecia o quê? Yom Kippur, o dia da expiação. Era ano novo, civil. E no 15º dia nós temos a festa das cabanas. E aí eu estava pensando, qual era? Eu fiz um pensamento comigo mesmo, quando a gente vai estudando as festas, e eu fiz uma pergunta. A pergunta: qual era a festa mais festiva, mais alegre, mais vigorante de todas? E em todos os sentidos, essa festa era a mais alegre, a mais vigorante. Em vários sentidos, nenhuma das outras festas exigia tantos sacrifícios. Ela enchia as estradas estreitas para Jerusalém com muitos peregrinos, que ao longo do século se tornou conhecida simplesmente como a festa. Nós vamos participar. Eles não falavam o nome da festa, mas simplesmente vamos participar da festa. Era a festa que todo mundo concorria para participar. O nome da festa é Sucote. Sucote é a mesma coisa que cabana. Vem de cabanas ou tendas temporárias, nas quais Israel viveu durante os 40 anos em que vagou pelo deserto. Então ela era uma representação, ela era um lembrete, uma memória. É para que o povo entendesse de que durante 40 anos, o povo viveu em tendas. Olha o que diz aí em Deuteronômio, capítulo 8. Diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Durante estes 40 anos, sustentou com maná, as roupas não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Durante 40 anos, Deus cuidou do seu povo. Durante 40 anos, o povo habitou em tendas. Durante 40 anos, Deus dirigiu o seu
povo através de uma nuvem. Durante 40 anos, Deus mandava cordonizes do céu. Durante 40 anos, Deus foi com o seu povo. Deus ordenou, portanto, Deus ordenou: 7 dias habitarei em tendas de ramos, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Aí tem uma imagem deles habitando em tendas. É para os irmãos, olha aí, está vendo? Olha aí como que é. O tempo que eles estavam lá no deserto, 40 anos. Pode ver aqui, ó, está o tabernáculo de Moisés, e aqui nós temos o povo espalhado ao redor deste tabernáculo. Durante 40 anos, presta atenção nisso, durante 40 anos, o povo habitou no deserto. Durante 40 anos, as roupas não se gastaram. Durante 40 anos, nem mesmo os sapatos se gastaram. Deus cuidou do seu povo. E Deus estabeleceu essa festa, a festa das cabanas, para que o povo entendesse, compreendesse, que se Deus não estivesse na vida deles, eles teriam morrido. Eles teriam desfalecido num deserto causticante, num deserto perigoso. Deus cuidou do seu povo como a menina dos seus olhos. Aleluia. Portanto, cada família aqui devia construir uma cabana. Então, cada família, durante o 15º mês, no mês de Tisri, até os dias de hoje acontece isso. Cada família deve construir uma cabana. Eu moro aqui na minha casa, aqui eu tenho um quintal. Então eu vou construir uma cabana no meu quintal. E durante 7 dias, ali eu vou passar naquela cabana, para lembrar a minha geração, lembrar aos meus filhos, de que durante 40 anos Deus nos sustentou lá naquele deserto. Para que, olha o que diz o texto aí, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Essa descendência tem que saber o que Deus fez com vocês, conosco. Eles têm que saber que Deus sustentou, que Deus guardou, que Deus cuidou, que Deus conduziu, que Deus abençoou o seu povo durante esse tempo todo. E eles então, eles achavam ramos de palmeiras. Palmeiras, eu estava até vendo algumas palmeiras aqui, botei aqui, 8 estava arrumando. Ramos de palmeiras. E eles também pegavam galhos com folha perto do oásis, tinha aqueles oásis, né? Nos desertos. Eles pegavam também ramo de chopo, salgueiro, murta, misturado com oliveiras tão comum na região. Eles confeccionavam de modo a fornecer abrigo do sol intenso e do calor do Oriente Médio. Então era um costume que o povo tinha. Depois que o povo foi para a terra prometida, depois que o povo se assentou lá na Palestina, eles tinham o costume de no 15º dia do mês de Tisri comemorar a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. Vamos lá para fora, vamos comemorar, vamos lembrar. Às vezes eu fico imaginando como que nós temos dificuldade de nos lembrar do que aconteceu conosco, da salvação que Deus nos deu, que Deus nos tirou lá da terra do Egito, da escravidão, do pecado. Éramos capazes de Satanás, da bebida, de todas as coisas. Nós esquecemos. Então Deus está dizendo: olha, comemora tal festa, comemora a festa das cabanas, para que vocês
que eu fiz na vida de vocês. Deus da glória. Aleluia. Nós temos que nos lembrar constantemente das grandezas que Deus fez na minha vida e na sua vida. Glória. Mas não foi só Israel que vive em cabanas. O próprio Deus habitou numa tenda, uma estrutura transportável chamada tabernáculo. Olha aí, o tabernáculo aí do Antigo Testamento. É nesse tabernáculo que manifestava a presença de Deus, está vendo? É nesse tabernáculo. Você está vendo aqui do lado de fora, aqui, ó, o altar onde sacrificava o animal. Ali você está vendo o que? A pia de bronze, onde o sacerdote se lavava, se purificava. Ali você está vendo o que? O altar de incenso, aqui o altar de incenso, o aroma que subia todos os dias. E ali você vê a mesa dos pães da proposição. Tinham 12 pães ali, constantemente, trocava todos os sábados. Era um símbolo, presta atenção. Os pães da proposição eram um símbolo que Deus estava cuidando do seu povo, que não estava faltando povo, que não estava faltando pão para o seu povo. E ali nós temos o candelabro. Esse candelabro tinha que ser aceso, ele não podia estar apagado, mas tinha que estar aceso todo o tempo. E por fim, nós temos lá o lugar santíssimo, aonde ficava a arca, lá no último, aqui o lugar santíssimo. Vocês estão vendo a arca do concerto, ali no fundo. Ali era a tampa do propiciatório, onde ficavam os 2 querubins. E o sumo sacerdote, ele aspergia o sangue do novilho, ou o sangue dos bodes, em cima daquela tampa, e desse modo Deus recebia e purificava o seu povo. Então esse altar aqui, o tabernáculo, ele era montável e desmontável, e ele era carregado pelos levitas. Quando Deus levantava e partia, quando a nuvem que estava sobre o povo de dia começava a se movimentar, significava que o povo tinha que também mudar de localidade. Ou a coluna de fogo começava também a se mover, eles também tinham que se movimentar e ir para outro lugar. Então Deus estava ali, Deus manifestava a sua glória, Deus manifestava a sua presença nesse tabernáculo que era montável e desmontável. Deus estava com o seu povo, assim como o povo tinha as suas tendas, desmontava, montava, desmontava, montava, ia para cá, ia para lá, assim também o tabernáculo que Deus manifestava a sua presença, ele era montável e desmontável. Tudo isso significava alguma coisa para nós. O tabernáculo do templo de Salomão, construído depois que Israel entrou na terra prometida, não passavam, contudo, de tipos de algo mais glorioso. Tudo isso que nós estamos vendo, as tendas que montava e desmontava, o tabernáculo montava e desmontava. Paulo vai nos dizer: estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Você tem que olhar essas coisas sabendo que elas estavam apontando para Cristo. Aleluia! O tabernáculo, Deus vive, Deus mandaria o seu Filho Jesus Cristo, que viria, que se encarnaria e morreria na cruz. A presença de Deus não estava mais num caixote retangular. A presença de Deus estava agora em quem? No seu Filho Jesus Cristo. Ali estava a glória, ali estava a Shekinah de Deus. Aleluia! A presença de Deus. A gente foi na convenção
E eu vi lá uma arca lá. Eu não sei de quem que era aquela arca lá, se era da igreja, não sei. Fiquei olhando, fiquei encarando aquela arca. Eu pensei comigo, para que eles estão com essa arca? Para que eles estão com esse caixote retangular? Que era uma representação, era um símbolo que apontava para Cristo. Tem gente perdendo tempo com arca. Tem gente perdendo tempo com candelabro. Eu tenho que botar um candelabro aqui, pastor, porque se a gente botar um candelabro, o fogo vai pegar. Não! O fogo já está aqui. O fogo é Jesus Cristo. Ele é o fogo, não é um candelabro que vai botar fogo na igreja, não. É o próprio Jesus que é o fogo. Aleluia! Interessante que durante esses dias, por mais belo que fosse, eram apenas edifícios feitos por mãos humanas, que se desintegrariam com o tempo. Hoje nós não temos mais nada disso. E era incapaz de conter o Deus eterno, o Senhor de toda a criação, cuja glória encheria toda a terra. Até o rei Salomão, depois que ele fez aquele templo maravilhoso, ele reconheceu sua limitação, dizendo assim: eis que os céus, até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Será que uma casa como essa pode conter a glória, a presença de Deus? Não, meus irmãos. Deus é muito maior do que essa casa. Esses tempos eu me lembro que eu fui lá no grande templo, lá da Universal, em São Paulo, e alguém falou: que coisa deslumbrante, que coisa maravilhosa, que templo, né? Por fora ele é por dentro, as portas são revestidas de ouro. E eu então disse para o meu amigo: você pensa que isso aqui representa a presença de Deus? Não! Isso aqui, na minha opinião, é meramente uma presunção humana, uma cópia do tabernáculo de Salomão, pensando que esse templo, fazendo um templo desse, Deus manifestaria a sua presença só naquele lugar. Deus, ele é maior do que qualquer coisa, qualquer lugar. Ele vai dizer para aquela mulher, nos últimos tempos, Deus vai levantar adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Aleluia! E são esses que Deus está procurando nesses dias. O povo memorizava, o povo durante os dias de tabernáculo, durante os 7 dias, 8 dias, o povo memorizava, o povo recitava, o povo cantava os salmos de aleluia, alel ou aleluia, que são os salmos 113 a 118. Esse canto, esse salmo louvava a Deus da aliança, pelas inúmeras dimensões do seu amor e de sua graça, terminando com o salmo 118, verso 26, que diz assim: bendito é o que vem em nome do bendito, Hosana. Bendito significa bendito é o que vem em nome do Senhor. E Jesus apareceu e as pessoas gritavam: bendito, Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. As crianças carregavam ramos de palmeira, salgueiros e murtas e ficavam agitando perante o Senhor durante os hinos do pátio do templo. Os ramos, eles eram agitados com tanta força que as folhas caíam dos galhos, de tanta alegria que havia nesse dia que comemorava a festa das cabanas. Essa festa, meus irmãos, inspirava grande alegria. As cabanas eram o ponto de partida para várias
que se estendiam por 8 dias inteiros, dias de alegria. Era uma festa, em primeiro lugar, uma celebração da provisão bondosa de Deus por meio da colheita. Eu me lembrei de um vídeo de um amigo meu que está lá na África. Ele me mandou um vídeo lá do povo dele. Na hora da oferta, o povo da África tem o costume de dançar e de cantar. E eu estava lendo esse texto aqui, de Levíticos 23 e 39, eu me lembrei dele, justamente por causa disso. Eles faziam as coisas com regozijo, eles faziam as coisas com alegria. Quando tivessem recolhido os produtos da terra, eles ofertavam, eles levavam até a presença de Deus com alegria. Segundo, eles exigiam um número extraordinário de sacrifícios, todos em múltiplo de 7. Eu estava vendo aqui, se você observar Números capítulo 19, a quantidade de sacrifícios que eram oferecidos nessa festa é uma coisa fora do comum, porque nesses 8 dias, eles ofereciam 70 novilhos, 14 carneiros e 98 cordeiros, além de 7 bodes como oferta diárias pelo pecado. Todos os sacrifícios deviam ser acompanhados por um total de 336 éfas de farinha para a oferta de manjares. As quantidades correspondem pelo menos o dobro do que era oferecido nas outras festas. O quíntuplo de novilhos oferecidos na semana da Páscoa. Havia generosidade, havia bondade. As pessoas levavam novilhos, as pessoas levavam carneiros, as pessoas levavam cordeiros, as pessoas levavam éfas de farinha para oferecer ao Senhor em gratidão. Isso é festa das cabanas, dos tabernáculos. Não era uma festa singela, uma festa fria. Não, como às vezes o diabo passa aí recolhendo a oferta, recolhendo disso, aquela cara gélida, aquela cara fria, indiferente. Não, eles ofertavam com alegria, eles ofertavam com prazer ao Senhor. Aleluia, meu Deus. Eles ofertavam com gosto. Eu estava vendo que essa festa caiu justamente quando Salomão inaugurou o templo. Olha só quantas coisas que ele ofereceu nesse dia aqui, 22 mil bois como sacrifício passivo. Dá para você imaginar aí? 22 mil cabeças de boi ofereceu ao Senhor. Ele ofereceu 120 mil ovelhas. Ele ofereceu holocaustos e oferta de manjares. E a demonstração dessa devoção de Salomão impressionou todo o povo. Então, se foram as suas tendas alegres, foram as suas tendas. Olha só, eles estavam celebrando a festa das tendas, das cabanas alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Aleluia. Então esse é o significado das cabanas, da festa dos tabernáculos. Eu vejo assim, meus irmãos, tem tanta gente que não sabe o que é ofertar. É sério, meus irmãos, tanta gente que não sabe o que é ofertar. E a vida não vai para frente, vai de jeito nenhum. Tem gente que não sabe o que é dizimar.
na casa do Senhor. Não sabe o que é dizimar. Você sabe quando que você não oferta, quando você não dizima? Espiritualmente você não é, você não tem a bênção. A bênção, porque Paulo vai dizer que é uma graça que Deus nos concede de ofertar e dizimar. E quando eu não oferto, quando eu não dizimo, essa bênção me é retida. Deus poderia te dar, ter lhe dado muito mais do que você tem, abundantemente. Os judeus são os homens mais ricos do mundo. Os judeus, os americanos, são as pessoas mais ricas do mundo, mas são as pessoas que mais investem, são as pessoas que mais dizimam, são as pessoas que mais ofertam. O dono da Colgate é um dos homens mais ricos do mundo, mas é o cara que mais oferta e mais dizima. As pessoas prósperas, elas são generosas, elas têm o coração aberto. É isso que está nos ensinando. O significado dessa festa aqui, das cabanas, é justamente isso. É que havia o quê? Generosidade, e generosidade com regozijo. Aleluia! Aleluia! A festa dos tabernáculos, das cabanas, aponta para a igreja, que surgiu em Atos 2. A igreja, ela é peregrina. A igreja, ela é estrangeira, ela está andando em direção aos céus. Davi vai dizer assim: diante de ti somos estrangeiros e peregrinos, como os nossos antepassados, como Abraão, como Isaac, como Jacó. Nós somos estrangeiros e peregrinos, nós estamos em busca de um lar. Nossa vida aqui ela é passageira, nossa vida aqui é transitória, nós somos peregrinos. O livro de Hebreus vai dizer assim, todos estes, Hebreus capítulo 11, todos estes viveram pela fé, viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Todos eles viveram pela fé. O livro de Cantares de Salomão, meus irmãos, é um livro poético, e ele expressa o relacionamento dele por sua amada Sulamita. Então, ele é um livro sobre casamento, ele é um livro sobre relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher. Salomão e Sulamita, não é Sunamita, meu irmão, é Sulamita. E esse livro, ele representa, ele simboliza, ele traduz o relacionamento da igreja com Jesus Cristo. Eu estava vendo, por exemplo, Cantares 1, versículo 5, diz a Sulamita, amada, ela fala assim: estou escura, mas sou bela. Estou escura como as tendas de Quedar, mas bela como as cortinas de Salomão. Estou escura, mas sou bela. Eu estou tão escura como as tendas de Quedar, mas estou bela como a cortina de Salomão. E ele começa então, e ela continua, como uma representação da igreja. Ela diz assim: não fique me olhando assim, não fique me olhando. Por que você está me olhando? Foi o sol que me queimou a pele. Se eu estou escura como as tendas de Quedar, foi o sol que me queimou a pele. E essa expressão aqui, o sol que me queimou a pele, fala do quê? Fala das lutas, fala das dificuldades, das tribulações, das provações que a igreja de Jesus enfrenta. Aleluia! A igreja enfrenta lutas. Quando fala que está escura, está falando de tribulação, está falando de adversidade. A adversidade que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas ela diz: tudo bem, eu
eu sou bela, eu sou morena, queimada no sol, mas eu sou bela. Mesmo passando pelas dificuldades, mesmo passando pelas lutas, pelas tribulações, acossada, ela não perdeu a sua essência, ela não perdeu a sua identidade, aleluia. Eu estou escura, mas ainda eu continuo bela. Eu estou passando pela luta, sim. Estou passando pela adversidade, sim. Estou passando pelo funil, sim. Mas eu não perdi a minha essência, eu não perdi a minha identidade. Paulo vai dizer: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, por isso não desanimamos. Embora exteriormente, olha só, exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Todos os dias nós somos renovados pela presença de Deus. Aleluia. 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 Cheguei cansado hoje, Jesus. Cheguei cansado. Aleluia. Fiquei o dia todo aqui lendo, compreendendo, discernindo esse texto. Cheguei cansado. Me ajoelhei aqui e falei: Senhor, estou cansado. Senhor, me ajuda a pregar. Me ajuda, Senhor, eu preciso de Ti. Aleluia. E quando eu começo a pregar, eu começo a sentir a presença. Começo a sentir a Shekinah, a glória do Senhor na minha vida, a unção que vem da parte dEle. Eu esqueço realmente. A gente pode estar desgastados, aleluia, quebrados, mas o nosso homem interior, ele se renova dia após dia, todos os dias somos renovados pela presença de Deus. Ela vai dizer assim a sua amiga: a noite toda. Olha só como que é essa questão de relacionamento entre a igreja e Jesus. A noite toda eu procurei em meu leito aquele a quem o meu coração ama, a noite toda, mas não o encontro. Idas e vindas. E aí, a noite toda você está procurando. E ela diz assim: vou levantar-me agora e percorrer a cidade. Irei pelas ruas, praças, e buscarei aquele a quem meu coração ama. Eu procurei, mas não me encontrei. Ele está dizendo: eu procurei ele por todos os lugares. Eu procurei pelas ruas, eu procurei pela praça, aquele a quem meu coração ama. Eu procurei, mas não o encontrei. Tem dia que parece que o negócio está vazio, não tem? Tem dia que parece que Deus está longe de você, longe, totalmente longe. Tem dia que parece que o chão ele vai se romper, você vai cair. É assim que eu observei o sentimento desta mulher. E a igreja, ela é militante. A igreja ainda não está no céu. A igreja ainda não é triunfante. A igreja ainda é militante. A igreja ainda está na terra. A igreja ainda está batalhando. A igreja ainda está lutando. Todos os dias a igreja está lutando. Todos os dias. Deus da glória. E existe dentro da igreja um anelo fervente dentro de cada um de nós pela presença de Jesus. Existe um anelo, existe um desejo, como essa mulher aqui está dizendo: olha, eu estava procurando, eu fui lá na praça, eu fui nas ruas procurando
eu não tenho essa necessidade dentro de mim. É muito temerário, é muito preocupante quando alguém afirma assim: eu não sinto isso dentro de mim. Esses dias eu estava no mercado da praça, estava falando para uma moça que ela precisava de algo mais. Ela me disse: como assim, algo mais? Eu falei: você precisa ter um relacionamento com Deus. Como assim? Mas eu tenho um relacionamento com Deus. Você tem? Só vou te dar uma dica que demonstra que você não tem um relacionamento com Ele. Eu então disse para ela: você lê a Bíblia? Eu perguntei: você lê a Bíblia? Você lê a palavra de Deus? Ela falou que não. Então, se você não lê a palavra dele, porque a palavra dele é instrução, a palavra dele é caminho, a palavra dele é horizonte para as nossas vidas, como que você está me dizendo que tem relacionamento com ele? Ela falou: é verdade, eu não tenho não. Eu não tenho. Eu disse para ela: você precisa ter. Não estou falando de religião. Ela assim: não estou falando de religião, eu estou falando de experiência. Se você não tem esse desejo na sua alma, se você não anela pela presença de Jesus dentro de você, significa que você ainda não o conhece, ainda não sabe quem Ele é. Aleluia! O salmista vai dizer: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim anseio por ti, ó Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu anseio pela presença de Deus. E ela estava dizendo: olha só, presta atenção, já está acabando o meu tempo. Eu estava quase dormindo. Olha como que ela é preguiçosa. Mas meu coração estava acordado. Escutem, olha aí. Meu amado está batendo, ele está batendo. Ele diz assim: abra minha porta, abra minha porta. Olha como que Deus é maravilhoso. Abra minha porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho e o meu cabelo da umidade da noite, o amado está do lado de fora. Ele está batendo na porta, ele está querendo entrar. O que você faz? O que você faz? O noivo está do lado de fora batendo. Vai abrir a porta? Vai deixá-lo entrar? O texto de Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta e ele está batendo na porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Oh, aleluia! Aleluia. Você vai deixá-lo entrar? Glória! Você vai permitir que ele entre na sua vida? Você vai permitir que ele faça morada? A sua vida faz? O que ela faz? O que a igreja faz? Ela fala assim: já tirei a minha túnica, terei que vestir-me de novo, porque esse dia eu estava em casa quase 11h30, meia-noite, já quase deitado na cama aí com uma irmã. Pastor, eu preciso ir para o hospital agora. Eu falei: meu Deus, já estava quase deitado. Falei para minha esposa: eu tenho que ir, bora, tem que levar, bora. E eu me levantei da cama e fomos lá. Mas olha só, ela fala assim: já tirei a minha túnica, terei que vestir de novo. Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo. O meu amado pôs as mãos por uma abertura da tranca. O meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta, minhas mãos. Quando ela botou as mãos lá, onde
Os meus dedos vertiam mirra. Aleluia. A presença do amado ficou lá na porta, na maçaneta, na tranca, e eu abri, mas o meu amado se fora. Demorou demais. O meu amado já havia partido, o meu amado já tinha ido embora. Quase desmaiei de tristeza. Tem gente que está assim ultimamente. O amado está ali, porta, batendo, querendo entrar, deixou ali as pernas dele, o cheiro dele está ali, você sente o cheiro dele, você sente a presença dele, mas você está arrumando desculpas, Aleluia. justificativas. Eu já deitei, já estou dormindo, eu não vou me levantar, mas você sente o cheiro da presença de Deus ali, perto de você. Você resolve abrir a porta, quando você vai, ele já não está mais ali. Eu o chamei, mas ele não respondeu. As sentinelas, as pessoas de fora, quando ele saiu lá para fora, em busca do seu amado, ele levou uma surra, foi ferido e tomaram o seu manto. E nesta noite eu vou terminar com um texto do apóstolo Paulo. Paulo vai dizer: vocês foram ressuscitados com Cristo. Vocês procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, aleluia, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vocês morreram, agora vocês pertencem a Cristo. A vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Aquele que é peregrino, ele olha para o alto. Ele está dizendo, ele não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, ele está olhando para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Ele não tira o olho do alvo, haja o que houver. Peregrino é justamente esse. A casa que ele tem é simplesmente uma tenda que pode ser desmontada a qualquer momento, que vai ficar aí. Todas as nossas casas, todos os nossos bens ficarão aí. Nós somos peregrinos, estamos caminhando em direção a Jerusalém, aleluia. E ao ficar hoje, nós temos que apresentar diante de Deus a nossa alma. Aleluia. Não é dinheiro, não é prata, não é ouro, não é as coisas materiais, mas o que nós temos que apresentar diante do Senhor é a nossa alma, é a nossa fé, é a nossa convicção, é saber que estamos nessa vida como peregrinos. Aleluia. Então Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Hoje nós não vamos orar. Já são 9 horas, né? Hoje foi um pouco mais longa a mensagem. Mas que Deus abençoe os irmãos grandemente. Amanhã vai ter pequeno grupo, amanhã tem pequeno grupo com a mocidade, visita também. Amanhã vai ter pequeno grupo com a mocidade. Amanhã também tem visita.